Bom, meus irmãos e irmãs, nós vamos meditar na palavra do Senhor, o Salmo 115, e o título da mensagem é Onde está o teu Deus? O Salmo já foi lido e nós vamos nos basear nos versículos 2 e 3, que diz assim: Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, irmãos e irmãs, nós estamos vendo uma situação bem difícil, vivendo essa situação difícil de pandemia, tantos problemas que têm acontecido, não apenas por causa da doença, mas tantas coisas que têm ocorrido em todas as áreas da vida humana. Temos visto muita violência, temos visto muita imoralidade, tantas coisas acontecendo. E a grande pergunta que as pessoas fazem, principalmente para nós que cremos em Deus, é: onde está o teu Deus diante dessa situação? Nós podemos entender esta pergunta se nós separarmos os tipos de pessoas, os grupos de pessoas que perguntam desta forma. Nós podemos destacar aí 3 grupos de pessoas que fazem essa pergunta: onde está o teu Deus? O primeiro grupo que faz essa pergunta são aqueles que não creem em Deus. São aqueles que fazem até com tom de provocação, né? Revolta, querendo provocar mesmo o povo de Deus, porque não creem no Senhor, porque não creem em Deus. E quando as coisas ruins acontecem, quando as coisas ruins se mostram desta forma, eles indagam, eles perguntam, questionam a nossa fé e perguntam assim: o que Deus está fazendo no meio dessa situação toda? Onde está o teu Deus? Né? O segundo grupo de pessoas que faz essa pergunta são aqueles que ainda têm dúvida, né? Creem, mas não creem, né? Ou querem crer. E pergunta: onde está o teu Deus? Querendo saber se Deus tem realmente uma ação, se Deus tem uma manifestação em toda essa situação. Então, esse grupo é aquele que está ainda na dúvida, aquele que está ainda querendo crer, mas ainda não creu totalmente. E o terceiro grupo de pessoas que fazem essa pergunta são os próprios crentes, que dizem: onde está o teu Deus com relação à ação de Deus, se Deus está demorando para agir, né? Se Deus está... Qual é o propósito de Deus em toda essa situação? E faz essa pergunta exatamente querendo achar respostas com relação à vontade de Deus, com relação à soberania de Deus e o porquê de tudo isso, porque Deus está permitindo tudo isto. Este salmo aqui, ele nos dá algumas lições, alguns parâmetros para nós entendermos o que as pessoas, principalmente as pessoas do mundo, os ímpios, as pessoas que não conhecem o Senhor, têm perguntado a respeito dessa questão. O salmista está fazendo ali um contraste entre a existência e a grandiosidade de Deus com a loucura daqueles que creem em ídolos, aqueles que creem em outros deuses. Então, o salmista, nesse momento, está fazendo esse tipo de contraste, porque ele reconhece a ação de Deus, reconhece a grandeza de Deus, reconhece a soberania de Deus e a vontade de Deus. E Deus está em primeiro lugar, e Deus sabe todas as coisas, não está alheio a nada. Mas ele também fala que os próprios questionadores a respeito da existência de Deus, né, os próprios questionadores, os próprios provocadores, fazem para si os seus próprios deuses, talvez para querer entender, né,
ou responder aos seus anseios, responder os seus questionamentos. Então eles constroem os seus próprios ídolos e que esses ídolos lhes possam satisfazer as suas vontades, os seus desejos, o seu ego, né? Então parece que só Deus, somente Deus não é suficiente. Parece que a crença no Senhor não é suficiente. Eu preciso crer em algo mais, preciso crer em elementos que me tragam satisfação, que me tragam respostas. E por isso eles constroem os ídolos conforme a sua própria imagem, utilizando-se de materiais ricos, por exemplo, prata e ouro, como se isso tivesse alguma influência na sua vida espiritual, no seu futuro, nas coisas do dia a dia. Então eles constroem os seus ídolos tentando resolver os seus próprios dilemas pessoais, seus próprios problemas pessoais. Então o salmista ele está fazendo esse contraste, e o salmista reconhece que Deus é o único Deus. Não existe nada que se compare a ele. Nenhuma obra feita por homem, feita pelo ser humano, pode ser comparado a ele. Mas os ímpios, os homens, buscam elementos que lhes satisfaçam, porque Deus apenas não lhes satisfaz. Eles não têm resposta em Deus, não querem, pelo menos não querem ter essa resposta em Deus. Por mais que tenham a palavra, por mais que tenham a revelação escrita que nós temos em mãos, isso não é suficiente para resolver os meus anseios, para resolver os meus questionamentos. Então, eles constroem para si os deuses que lhes satisfaçam e colocam toda a sua fé, colocam toda a sua crença nesses deuses construídos para eles mesmos. Então, o salmista diz no Salmo que Deus faz tudo o que lhe agrada, ou seja, Deus é suficiente, é suficiente para agradar, para nos dar aquilo que lhe satisfaz, não que nos satisfaz, mas que lhe satisfaz, ou seja, satisfaz a Ele, satisfaz ao Senhor. E esse é o ponto do Salmo, Ele coloca que Deus é soberano, tanto que no versículo 1 ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, ele reconhece que Deus é soberano e faz tudo conforme a vontade dele. Todavia, os homens não reconhecem isso em Deus, não reconhecem esse senhorio de Deus, esse governo, esse domínio de Deus, ou pelo menos não aceitam isso. Acham não que isso não é possível, porque eles têm as suas vontades, eles têm os seus desejos e eles não conseguem se submeter ao governo do Senhor nas suas vidas. E por isso eles constroem os seus ídolos. E o salmista está dizendo que os ídolos, em comparação com Deus, não são nada. São representações humanas que não servem para nada. Devem ser destruídos, como ele mesmo coloca aqui, versículo 8. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Ou seja, eles são mudos, eles são surdos, eles têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm toda a aparência humana, mas não têm nenhuma resposta para a vida do homem. E a grande pergunta é essa: será que Deus não é suficiente para que nós o recorramos? Será que Deus não é suficiente para essas pessoas, para que eles possam recorrer a outros meios de alcançar os seus objetivos, os seus desejos, para que eles recorram aos seus próprios ídolos pessoais que os satisfaçam? Será que Jesus na nossa vida não é suficiente para que nós tenhamos paz? Será que é preciso nós recorrermos
a, a outros instrumentos para termos uma resposta acerca das coisas espirituais? Por que muitos buscam em horóscopos, né? Buscam superstições, simpatias, revelações? Então, mesmo aqueles que creem em Deus, mesmo aqueles chamados crentes, também recorrem a esses instrumentos, né, para ver se tem alguma coisa relacionada com a sua vida, se tem uma melhoria da sua vida, né? Eu já vi crentes recorrendo ao horóscopo, olhando o seu horóscopo do dia para ver se aquilo vai ser bom para ele nesse dia. A própria palavra diz que isso faz parte do grupo dos prognosticadores, aqueles que prognosticam o futuro. Isso é feitiçaria, isso é coisa, não é de Deus, é coisa do diabo, né? Então, as superstições, quantos cristãos, quantos crentes que se dizem que creem, confiam, dependem do Senhor, mas são supersticiosos, né? Têm as suas simpatias, acreditam em outros elementos, carregam nos seus bolsos elementos místicos, como fotos, como outras coisas que são, parece que se prendem a isso, como se isso fizesse alguma diferença na sua vida. Não faz diferença nenhuma. Nós precisamos, enfim, confiar em Deus, precisamos colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, e tudo que vem do homem, tudo que vem das coisas humanas, tudo isso perece, tudo isso não importa, não tem nenhum valor espiritual. Mesmo que o homem não creia nele, ele continua sendo Deus, né? Mesmo que o homem de forma nenhuma creia no Senhor, ou creia na existência do Senhor, ele continua sendo Deus. Então, ele é Deus apesar de nós. Nós que criamos os nossos deuses, né? Lá no Novo Testamento, Jesus fala da riqueza, que se torna um Deus também, do dinheiro, do poder, né? Às vezes a pessoa busca essas coisas, achando que isso vai trazer felicidade, né? Jogam na Mega Sena, jogam em outros campos, como se achando que isso vai dar uma ajudinha para Deus. Até agora eu não tenho nada, então eu vou buscar isso para ver se eu consigo ter alguma coisa. Então, são maneiras fáceis de conseguir coisas, achando que se eu ganhar é porque Deus quis, porque Deus me abençoou. Então, isso aí é falta de confiança em Deus. É falta de dependência do Senhor. Se você depende do Senhor, deixe o Senhor agir na sua vida. Você diz que é um crente, confie no Senhor, Ele vai te dar o necessário. Ele vai prover aquilo que você precisa para hoje. E amanhã é outro dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus disse dessa maneira, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, mesmo que o homem não creia em Deus, ele continua sendo Deus. Então, o salmista chama o povo a confiar em Deus. O salmo está dizendo isso. Israel, confia no Senhor. Casa de Arão, confia no Senhor. Confia no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Então, quem vai nos ajudar nos momentos difíceis não são os ídolos, não são os santos, não são aqueles que muitos acham que são intercessores. Não existe isso. O único intercessor por nós, entre nós e Deus, é Jesus. Jesus não é suficiente, eu tenho que crer em outros deuses, eu tenho que crer em outros elementos. Ele não é suficiente para a minha vida, para eu ter paz, para eu ter tranquilidade. Por que eu tenho que recorrer a outras coisas? Porque eu tenho que crer em outras coisas. Eu não tenho que crer em mais nada, apenas na palavra do Senhor, apenas no Espírito do Senhor. Então, confia no Senhor, diz a palavra. Ele é o seu amparo e o seu escudo. E diz aqui o texto também que Deus tem se lembrado de nós, porque Ele é nosso Pai. E como nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele
Ele nos ajuda nos momentos difíceis, Ele nos guarda. Não são os ídolos, não são outras coisas que achamos que dão aquela ajuda espiritual. Não, nós não temos que ter ajuda nenhuma espiritual. A única ajuda espiritual vem do Senhor Jesus. Ele é o nosso amparo e nosso escudo. Por fim, ele diz que os mortos não louvam o Senhor. Os mortos são aqueles que não têm como os ídolos. Não têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam. Têm todos os elementos humanos, mas estão mortos. E a própria palavra diz que o mundo jaz no maligno, né? Jesus veio nos dar vida estando nós mortos em nossos delitos, né? Ninguém morreu por nós. Quem morreu por nós foi Jesus. Se achamos que outra pessoa vai nos dar a salvação, vai fazer essa intercessão entre nós e Deus, nós devemos esquecer isso, porque quem intercede por nós é o Senhor Jesus. Ele que morreu por nós, Ele que deu sua vida por nós. Então, os mortos, aqueles que não conhecem a Deus, os ímpios, eles não louvam o Senhor. Nós, porém, louvamos a Deus. O texto fala aqui, confie no Senhor. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Então, se nós cremos no Senhor, se nós cremos em Deus, se nós não temos outros elementos que nos ajudem nesta fé, o único elemento que nos ajuda nesta fé é o Espírito Santo. Ele que nos toca, Ele que nos ajuda, intercede também por nós e nos mostra a vontade do Senhor através da iluminação, através da sua palavra. Então nós temos a palavra do Senhor. Esta sim é que nós devemos recorrer. Devemos recorrer a ela, ler, meditar, orar, buscar. Isso sim. Outros elementos devemos deixar de lado. Se alguém questionar você e perguntar onde está o teu Deus, você responde como salmista: no céu está o nosso Deus e Veja o que tudo encontrei. faz como lhe agrada. E tudo faz como lhe agrada. Então, Deus é Deus. Ele não, de forma nenhuma, ele não está alheio às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Precisamos, sim, nos concentrar na palavra do Senhor e dedicar a nossa vida a Ele. E assim Deus vai nos abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos preparar o nosso coração, vamos nos preparar para recebermos a ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.